Fala, líder! Então vamos lá. Hoje a aula é sobre o poder que existe dentro de você. E nessa aula eu quero falar sobre como que as pessoas conseguem ter sucesso ou não. E observando diversas situações, diversos casos, eu percebi que o que diferencia as pessoas que vão ter resultado, que vão alcançar os objetivos dela, é uma questão de foco. Existem duas coisas principais onde as pessoas costumam focar. Quando você foca numa, você obtém resultados negativos. Quando você foca na outra, você obtém resultados positivos, que é justamente o que eu vou ilustrar para você aqui agora. Então, a pergunta é, onde nós amarramos a nossa confiança? E nós temos aqui dois lugares onde nós podemos amarrar a nossa confiança, onde nós podemos focar as nossas vidas, focar os nossos objetivos. Nós podemos amarrar a nossa confiança naquilo que nós não controlamos, que é a maior parte do círculo, é o círculo maior. Então, na nossa vida, grande parte dela nós não controlamos. As pessoas que estão ao nosso redor, nós não controlamos. As coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, nós não controlamos. O modo como as pessoas vão reagir ao que nós fazemos, nós não controlamos. Então, todas as circunstâncias que estão fora de nós não controlamos elas. Toda vez que a gente acredita, cria uma expectativa de que o que a gente não controla tem que ser do jeito que a gente quer, a gente vai ter emoções negativas. Então, por exemplo, você acredita que seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo tem que ser do jeito que você gostaria, que tivesse corresponder às suas expectativas. Você não controla. Automaticamente, essa pessoa não corresponde à sua expectativa, você tem emoções negativas. Isso daí faz mal para você. E quando nós focamos no que nós não controlamos, nós fracassamos, literalmente. Ah, Silas, eu acredito que meu negócio não está indo bem por causa do governo. Mas você controla o governo? Você pode votar, mas tecnicamente nós não controlamos o governo. Então, se a gente acredita que a nossa confiança, que o que a gente precisa para ter sucesso está ali fora, isso automaticamente fará com que nós tenhamos emoções negativas e resultados negativos em relação a isso. A grande questão é a gente trazer o foco para aquilo que a gente controla um pouco. Então, e o que é que a gente controla um pouco, que pode trazer sucesso e emoções positivas? O que nós controlamos um pouco é nós mesmos. Eu costumo dizer bastante que não adianta a gente querer focar em mudar as pessoas, em mudar o mundo, porque já é difícil a gente mudar a nós mesmos, ou seja, nós não temos nem muito controle sobre nós mesmos. A gente foca ainda no que não é nós, foca nas pessoas, em mudar as pessoas, mudar o ambiente, a gente não está conseguindo nem mudar nós mesmos, a probabilidade de mudar as pessoas é muito menor ainda. É mais fácil a gente focar no que a gente controla um pouco, que é nós mesmos. E quando nós falamos de focar em nós mesmos, nós estamos falando de atrair a responsabilidade para nós. Entender que sim, certas coisas que nós não controlamos vão acontecer ao nosso redor, vão acontecer na nossa vida, as pessoas não vão corresponder às nossas expectativas. Entretanto, existe uma premissa que, independente do que aconteça ao nosso redor, a única coisa que realmente importa é o modo como nós lidamos com as situações. Então, independente de qual seja o seu objetivo, muita coisa disso você não controla. Você não controla se vai chover tal dia. Você não controla se o cliente não vai gostar tanto do seu produto, mas você controla a forma como você lida com isso. Você controla diante da chuva se você vai sair ou não. Você controla se o cliente não gostou do seu produto, se você vai melhorar, se você vai mudar. Então, a grande questão é você focar naquilo que você controla, que é justamente o modo como você reage diante das situações. E para isso, para que nós possamos fazer isso daqui de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa na sua vida, nós vamos realizar agora um exercício de programação neurolinguística, que é a mudança de programação. Então, aqui nós temos alguns quadros. Por exemplo, nós temos uma situação, ou seja, nós não controlamos o ambiente externo, é uma situação, está fora de nós. Mas diante dessa situação, nós vamos ter um pensamento, um sentimento, uma ação que vai gerar o nosso resultado. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Havia uma situação onde uma pessoa estava com certas dificuldades na vida dela e o amigo dela não ajudou ela. Então, a situação, um amigo não ajuda quando está tendo uma dificuldade. E automaticamente ela tinha um pensamento de que os amigos verdadeiros têm que ajudar, sempre. Ou seja, como se o amigo fosse obrigado a estar sempre servindo essa pessoa eternamente. Não só amigos, como familiares também.
E quando ela estava numa situação ruim, ela percebia que o amigo não estava ajudando ela, porque o amigo também tem os problemas dele, também tem as dificuldades dele, vinha um sentimento de mágoa, de ressentimento, de tristeza profunda, como se a pessoa tivesse sido traída. E automaticamente essa pessoa, diante da situação onde o amigo não ajudava, ela tinha uma ação negativa. Ela começava meio que se auto-sabotar, se fazer de vítima, se colocar para baixo. Percebe como que esse quadro vai influenciando para depois a pessoa ter um resultado negativo? E a grande questão é nós não mudarmos as situações, mas nós mudarmos a forma como nós lidamos com as situações. Porque a grande diferença de uma pessoa para outra não é a situação, mas sim os pensamentos, os sentimentos e as ações que elas têm. Então, aqui no primeiro quadro, voltada para ela, no segundo quadro, a ideia, eu perguntei para ela quem que é uma pessoa que você admira bastante, e ela falou o nome de uma pessoa que ela admira, e eu perguntei como que essa pessoa lidaria nessa situação, quando o amigo dela não ajudasse. Essa pessoa nessa situação, ao invés de ficar esperando o amigo dela ajudar, ela pegaria e se viraria sozinha. Percebe? É uma mentalidade diferente. Então, pensamento, se meus amigos não ajudam, eu vou fazer sozinho. Isso daí trouxe um sentimento de capacidade, de empoderamento. Ela tomou uma ação mais proativa, uma ação mais viável em relação a isso. Automaticamente teve resultados positivos. Percebe? A situação é a mesma. Só que se você fica dependendo dos outros, no primeiro momento estava focando no externo, focado, não, o meu amigo tem que fazer isso, e tal pessoa tem que fazer dessa forma, e automaticamente resultados negativos. Porém, numa mesma situação, mas com uma posição mental diferente, ela teve uma atitude mais positiva que aproximou ela do resultado dela. E durante o seu caminho, durante a sua jornada em relação ao seu objetivo, é provável que em algum momento você atribua o foco para aquilo que você não controla. Nós, seres humanos, fazemos isso naturalmente. A grande questão é nós nos policiarmos e trazer o foco novamente para nós. E aqui, esse exercício vai ter lá isso daqui no material de apoio para você baixar. Eu quero que você baixe, faça o download dele, eu pego um papel e uma caneta e escreve aí. Eu quero que você faça isso com você. Eu quero que você traga uma situação que te fez mal em relação ao seu objetivo. Que tipo de situação está travando você? Que tipo de situação você percebe que está gerando algum sentimento negativo? Se você não está encontrando alguma situação, foca em algum momento que você sentiu alguma emoção negativa. Naquele momento eu me senti incapaz, naquele momento eu me senti triste, naquele momento eu me senti desesperado. Então, foca nos sentimentos se você não conseguir encontrar uma situação. E depois que você identificar qual que é esse sentimento, qual que é essa situação, eu quero que você escreva ele aqui. Esse exercício, se é a primeira vez que você está fazendo, ele é realmente um pouco complexo. Talvez ele vai requerer um pouco de atenção sua para que você consiga separar o sentimento, o pensamento e a situação e a ação para entender o resultado. Então, ele vai requerer uma atenção delicada sua nesse momento para que você possa fazer essa análise mais profunda. Mas eu quero que você identifique, você pode começar por uma situação que te desagradou, ou você pode começar pelo sentimento. Depois que você identificar o sentimento, você vai identificar qual ação que você teve ou qual o pensamento que você teve, até você preencher esse quadro. Não importa muito por onde você começa. A grande questão é você identificar uma situação, um sentimento, um pensamento negativo que trouxe um resultado negativo que está te distanciando do seu objetivo. Eu quero que você faça essa primeira parte com bastante clareza, na primeira parte focando em você, identificando esse momento da sua vida. E em seguida, eu quero que você faça, assim como eu sugeri para essa cortininha, de você imaginar uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que já está próxima do resultado, ou que já tem o resultado que você busca. Imagine ela na mesma situação. Ou talvez você pode fazer também, pegar, se nessa mesma situação teve mais pessoas envolvidas, se pergunte como o outro fulano que estava na mesma situação agiu. Você vai começar a identificar um novo padrão de pensamento, um novo padrão de sentimento, um novo padrão de ação. A grande questão é expandir a sua visão que em determinadas situações, sendo elas positivas ou ruins, existem infinitas formas de você agir diante delas. E existem algumas que são melhores, algumas que são piores e algumas que são neutras. E aqui eu quero que você encontre formas melhores de você agir em situações difíceis. E para isso você pode se inspirar em alguém que você gosta muito, que você conhece pessoalmente ou não, algum líder seu ou até mesmo outra pessoa que estava naquela situação. Então, assim que você identificar uma pessoa para você fazer essa análise, ou um líder, ou um amigo seu, alguém que estava próximo, eu quero que você
se pergunte como que essa pessoa se sentiria nessa situação, como que ela reagiria diante dessa situação e qual o provável pensamento que ela teria nessa situação. Ah, Silas, eu não sei como que ela se sentiu, eu não sei como que ela pensou. Entretanto, se você não souber essa resposta, lembre-se que aqui não existem respostas certas. A grande questão, a grande importância disso é você simplesmente expandir os seus pensamentos. Mesmo que você dê uma resposta, eu acho que ela pensou assim, assim, assado, e na verdade ela não pensou, não tem importância. A grande questão é só você expandir, você ter uma visão diferente, conseguir ter um posicionamento diferente com base na energia, na vibração, na mentalidade de outra pessoa. Então, Silas, eu não sei se a resposta está certa. Não se trave, não se deixe parar se você não tiver a resposta 100%. Mas tente adivinhar, pergunte-se, e se eu soubesse a resposta? Qual seria? Qual seria o sentimento que ele teria? Qual seria o pensamento que ele teria na situação? E qual seria a ação? E, em seguida, qual seria o resultado? Como que poderia ser diferente? Os resultados, se você tivesse essa postura mental diferente. E depois, é claro, anotar embaixo qual que é a sua reflexão ou qual o seu aprendizado em relação a essa situação, ok? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!